Tudo começou num dia comum, quando eu, Henrique, decidi organizar alguns papéis antigos em casa. Meu nome é Henrique, e eu vivi uma vida tranquila ao lado da Greta, minha esposa há 25 anos. Nós tínhamos construído uma família, com filhos já crescidos, e eu achava que nosso amor era sólido como uma rocha. Mas, ao mexer numa pasta de documentos médicos dela, encontrei algo que me deixou sem ar: relatórios de tratamento para uma doença venérea, datados de uns anos atrás. Meu coração acelerou como uma cardiograma louca. Como isso era possível? Eu nunca tive nada parecido, e nós éramos fiéis, ou pelo menos eu era. Fiquei ali, sentado, relendo aqueles papéis frios, sentindo uma raiva surda crescer dentro de mim. Não gritei, não confrontei na hora. Em vez disso, comecei a planejar algo que a faria pagar sem uma gota de sangue. Mas o que viria a seguir me surpreenderia ainda mais. Eu não conseguia parar de pensar naqueles papéis. Naquela noite, Greta chegou em casa como sempre, sorrindo e falando sobre o dia. Eu respondi normalmente, mas por dentro, uma tempestade se formava. Decidi investigar mais. Liguei para o médico dela, fingindo preocupação, e confirmei: o tratamento era para uma infecção transmitida sexualmente. Meu mundo desabou. Como ela pôde? Pensei nos nossos anos juntos, nas viagens, nas festas de família. Resolvi não confrontá-la ainda. Em vez disso, comecei a simular sintomas leves de uma doença cardíaca, fadiga, dores no peito. Fui ao médico, um amigo chamado João, e pedi exames falsos para apoiar minha história. Greta ficou preocupada quando eu contei, e começou a me mimar. Mas isso era só o começo. Eu queria que ela sentisse o peso da culpa, mesmo sem saber. No fim daquela semana, marquei uma consulta urgente, e o cliffhanger veio quando o diagnóstico chegou: problemas no coração, precisando de cuidados constantes. Ela chorou, prometendo estar ao meu lado. Mal sabia o que a esperava. Os dias viraram semanas, e eu aprofundei minha simulação. Tomava remédios placebo que João me arrumou, fingia fraqueza, pedia ajuda para tudo. Greta largou parte do trabalho para cuidar de mim, cozinhava, dava remédios, me levava a consultas. Eu via o estresse nela, as olheiras crescendo. Às vezes, conversávamos sobre o passado, e eu mencionava sutilmente lealdade no casamento. Ela desviava o olhar: culpada? Comecei a transferir dinheiro devagar para uma conta só minha, alegando despesas médicas. Uma amiga dela, Maria, veio visitar e notou como Greta estava exausta. Você é uma santa, disse Maria. Eu sorri por dentro. Mas então, num momento sozinho, encontrei mensagens antigas no celular dela, confirmação da traição com um antigo colega. Meu plano ganhou força. No final daquela fase, anunciei que precisava de tratamento intensivo em casa por meses. Greta concordou, mas seu rosto mostrava fadiga. O que ela esconderia mais? Meses se passaram, e a rotina virou um fardo para ela. Eu pedia massagens, dietas especiais, noites em claro por dores. Greta reclamava baixinho, mas continuava. Conversei com nosso filho, Lucas, sobre minha saúde frágil, e ele a pressionava para ajudar mais. Ela começou a cancelar planos com amigas, isolada. Eu, enquanto isso, juntava provas, cópias de exames dela, prints de mensagens. Uma noite, fingi um ataque leve, e ela correu para me socorrer, chorando. Não me deixe, Henrique, disse. Respondi: eu sempre fui fiel. Seu silêncio foi ensurdecedor. Transferi mais dinheiro, agora a maior parte das economias, para um tratamento experimental. João me ajudou a forjar papéis. Mas então, ela começou a questionar os custos. Por que tanto dinheiro? Perguntou. Eu desviei, mas a tensão crescia. No fim, marquei uma consulta final que mudaria tudo. Ela estava no limite, e eu pronto para o golpe. A simulação atingiu o pico. Eu piorava dia a dia, forçando Greta a ser enfermeira em tempo integral. Ela perdia peso, discutia com nossa filha Sofia por telefone sobre o estresse. Eu ouvia tudo, planejando.
Uma vizinha, Letícia, veio e comentou: Greta, você parece esgotada. Ela sorriu forçado. Comecei a falar de herança, insinuando que o dinheiro era para meu fim. Transferi o resto, deixando só o essencial na conta conjunta. Uma noite, fingi desmaiar, e ela chamou emergência, mas era falso alarme, orquestrado por João. Os médicos confirmaram a gravidade. Greta implorou perdão por qualquer coisa do passado. Eu anotei mentalmente. Mas descobri mais: a traição durou anos. Meu ódio virou determinação fria. No final daqueles meses, anunciei que estava melhorando, mas precisava de uma conversa séria. Ela relaxou um pouco, achando o pior passado. Mal imaginava o abismo à frente. Com tudo pronto, comecei a revelar pistas. Durante jantares, mencionava doenças que vêm de traições. Greta empalidecia. Conversei com nosso amigo Marcos, que confirmou rumores antigos sobre ela. Ele me deu mais detalhes, sem saber do plano. Greta notava minhas mudanças, eu estava mais forte, mas fingia ainda fraco. Ela questionava as transferências. Onde foi o dinheiro? Eu dizia: para meu tratamento. O estresse a fazia errar no trabalho, perdendo uma promoção. Nossa família notava a tensão. Lucas veio visitar, e eu o preparei sutilmente para a verdade. Uma tarde, mostrei a ela um exame falso meu, comparando com o dela indiretamente. Algumas doenças são contagiosas, comentei. Seu pânico crescia. No fim, marquei um encontro familiar para discutir minha saúde. Ela concordou, nervosa. O clímax se aproximava, e eu sentia o gosto da vingança psicológica. A reunião familiar foi o turning point. Com Lucas, Sofia e Marcos presentes, comecei falando da minha recuperação milagrosa. Greta sorriu aliviada. Então, puxei os papéis, os exames dela, as mensagens. Greta, isso explica tudo, disse calmamente. O quarto congelou. Ela negou, chorou, mas as provas eram irrefutáveis. Lucas e Sofia ficaram chocados, questionando-a. Marcos confirmou os rumores. Greta implorou perdão, dizendo que foi um erro passado. Eu respondi: você me traiu, e agora cuidou de mim achando que eu morreria. Revelando a simulação, mostrei as transferências. O dinheiro foi para meu novo começo. A humilhação foi total, família a julgando, reputação abalada. Ela ficou sozinha, sem apoio. Mas o final viria no dia seguinte, quando eu partiria de vez. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e saí. Greta suplicava, mas eu era firme: você perdeu tudo por uma traição. Deixei-a com a conta vazia, exceto o básico, e a família distante dela agora. Minha doença foi a ferramenta perfeita para expô-la emocionalmente. Ela ficou isolada, refletindo na perda de status e amor. Eu comecei uma nova vida, livre, com as economias. A lição foi dura, mas justa, sem violência, só verdade revelada. Hoje, penso nisso como uma cardiograma que salvou minha sanidade.